Depois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Toma teu leito e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olha, já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisas pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Amém? Amém. Amém. O que Deus está falando nessa palavra do enfermo do tanque de Betesda? A palavra de Deus que diz que naquele tempo havia muitos milagres, né? Então o povo que era doente, que era enfermo, que era paralítico, sempre tinha fé que naquele tanque, se eles conseguissem pular naquele tanque, ele ia ser curado. Então a palavra diz que em tempos vinha um anjo, descia lá e agitava as águas. Quem conseguisse pular, depois que as águas fossem agitadas, era curado. Porém, quem tinha menos enfermidade e conseguia andar, era curado. Porque ele se lançava às águas, né? E pela fé dele, era curado. E muita gente pensa que eram as algas que curava. Mas a alga era só um pretexto de Deus para ativar a fé deles. Então eles andavam manco, coxo e alguém falava: naquele tanque você pode ser curado. E a fé dele ativava. Falava: se eu pular lá eu vou ser curado, eu creio que eu vou ser curado. Então a fé dele era ativada. Então eu não quero o tanque que curava. É a fé dele no anjo que descia que curava. E Deus agia pela fé deles, como Deus age até hoje, né? Pela fé, porque a palavra de Deus diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé Deus não age. Então, porém, quem podia se lançar ao tanque de Betesda se lançava e era curado. Mas havia um homem que ele não podia andar. Ele tinha uma enfermidade e era paralítico, então não tinha ninguém que ajudava ele. E o interessante dessa história é que às vezes a gente nem é paralítico, nem tem enfermidade nenhuma, mas somos mancos. Porque a gente reclama e não saímos do lugar, a gente está parado, é como se fosse assim, alguma doença pega na nossa perna, no nosso corpo, nós não conseguimos andar. Então aquele homem era paralítico. E ele tinha fé que se ele se lançasse às águas, ele ia ser curado. Mas como que ele ia ser curado se ele não podia andar?
E se era muita gente na fila. E quando ele pensava aí, chegava sempre alguém e ia na frente dele. E ele passou 38 anos ali, esperando uma chance. Muitas vezes a gente pode andar, pode fazer muitas coisas e estamos igual aquele homem, parado. Não é a doença que para a gente. É a mente da gente, é o diabo que faz a gente parar diante de algumas situações que não são tão grandes assim, mas a nossa mente fixa naquele problema e nós passamos dias e horas e anos sempre visando aquele problemas e parados, não conseguimos dar um passo. Então muitas vezes a gente está que nem aquele paralítico em frente ao tanque que pode ser curado, que é só pular e ser curado, mas ele não tem a chance de pular e ser curado, porque sempre tem alguém na frente dele, que toma a frente dele. E é o que acontece com a gente nos dias de hoje. A gente é são, a gente tem tudo, mas não tem a mentalidade aberta para as coisas de Deus. Porque Deus é a cura, Deus é aquele tanque. Então, se você buscar a palavra de Deus, você é curado. Então, a palavra está ao seu alcance, mas você está parado, você não consegue andar. E Deus fala, quando você dá um passo, eu vou agir na sua vida. E é o que acontece. Muitas vezes a gente não consegue dar esse passo. Então, a gente está enfermo. A gente não consegue ver isso. E essa palavra nos ensina o quê? Que aquele homem realmente não podia. Mas Deus deixou ele. 38 anos, enfermo. Agora a gente imagina assim, aquele homem sabia que as algas iam se mexer. Ele tinha chance de ser curado. Agora vem a angústia dele. Será que eu vou conseguir pular? Será que alguém vai me jogar? Será que eu vou chegar primeiro? Será? É o que muitas vezes a gente põe na frente da nossa vida. Será que Deus vai me abençoar? Será que eu vou conseguir? Será que é hoje? Será que Deus me ouviu? Então o será muitas vezes atrasa as nossas bênçãos. Porque o será é dúvida. E Deus não age na dúvida, Deus age na certeza. Porque Deus é certeza. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Então por que a dúvida? Se você está em Deus, se você crê em Deus, se a sua fé está em Deus, sua fé tem que ser inabalável, querido. Porque é pela fé que Deus age. Então aquele homem não podia andar. E assim mesmo ele tinha fé, que se ele pulasse, ele ia ser curado. E ele esperou 38 anos. Mas ele nunca ia ser curado, porque sempre tinha alguém na frente dele. Aí, Jesus, um dia, passando ali, viu ele. Viu ele lá, parado no chão. Aí Deus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Aí ele falou, quero ser curado. Mas quando eu tento pular nas águas, sempre vem alguém na minha frente. Então é o que acontece nos dias de hoje. Deus fala assim, o quê? A gente sempre deixa a nossa vez para o outro que está de trás. Às vezes a bênção está próxima, está perto, mas a gente desiste dela. Aí sempre vem alguém e recebe a bênção na nossa frente. E nós ficamos para trás, aí ficamos reclamando. Por que ele foi abençoado e eu não? Por que ele tem e eu não tenho? Porque ele esperou o tempo dele, porque ele esperou a vez dele, porque ele não desistiu, ele perseverou, assim que nem esse homem. Ele sabia da dificuldade dele, ele sabia a fila que estava, mas ele ia lá, todas as vezes que o anjo ia agitar a água, ele estava lá. E ele sabia que ele não ia poder se jogar naquele poço e ninguém ia jogar ele. Porque se você é enfermo, você quer se curar, você não vai jogar outra pessoa na frente para ser curada na sua frente, não vai. Não vai, o ser humano é assim. Então ele sabia que ele não ia, ninguém ia jogar ele lá, mas ele ia.
Toda vez que ele sabia que o anjo ia descer, ele estava lá. Ele perseverou. Ele ia se arrastando, eu não sei o meio que ele usava para chegar até lá, se ele não podia andar. Agora imagina o jeito que ele chegava até lá. Devia estar se arrastando no chão, devia estar se humilhando para chegar até o poço, para nada. E muitas vezes a gente tem condições de andar, de falar, de crescer. E a gente não cresce, a gente fica parado igual aquele homem. Mas aquele homem não tinha como, mas a gente tem. E a gente começa a reclamar da situação, do problema, não espera o tempo de Deus. Então a gente fica igual aquele homem, parado. É como se a gente tivesse alguma enfermidade, que a gente não consegue chegar até Deus, que bloqueia o nosso contato com Deus. E se você não tiver encontro com Deus, querido, as coisas não acontecem. Mas aquele homem teve. Jesus estava passando por Jerusalém e encontrou ele, depois de 38 anos. Mas ele se arrastou 38 anos. E às vezes a gente não vai levar nem um ano e nós já está desistindo. Nós já abandonamos Deus, saímos da presença de Deus. Não vamos mais na igreja. A igreja é necessário, sim. Mas porém, você tem que ir onde Deus está. Muitas igrejas hoje em dia estão cheias. Mas busca o quê? Só dinheiro. Não busca ganhar almas, não busca ganhar almas para Jesus. Busca só o valor daquelas almas. Então é necessário a gente ter um encontro com Deus, assim como esse homem teve naquele tanque de Betesda. E ele foi curado. Ele encontrou a cura dele, mas ele não desistiu, ele persistiu e teve um encontro com Jesus. Então a gente pode ter um encontro com Jesus também, querido. Basta você persistir, não desistir. Às vezes a sua bênção está tão próxima, mas você desiste antes que ela chegue. E Deus quer hoje, Deus quer mudar essa sua história hoje. Deus quer que você pule nesse tanque e seja curado. Mas Deus não fala do coxo, Deus não fala do paralítico, Deus não fala da pessoa que não pode falar, da pessoa que é surda. Deus não fala disso. Deus está falando de nós que somos perfeitos, mas que agimos como se fosse doente. Porque nós somos são, mas a gente se faz doente porque a gente não busca a Deus, porque a gente fica fraco diante de algumas circunstâncias em nossa vida. Deus fala desse tipo de doença. Deus fala da arrogância. Deus fala daquilo que você pensa que você é. Nós não somos nada, querido. Nós dependemos de Deus para levantar, para andar, para respirar. Nós somos criados por Deus. Ele conhece nós desde o ventre de nossas mães, mãe. Eu vou citar uma passagem de Jeremias. O Senhor escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele para ser profeta. E Jeremias era um grande profeta de Deus. Só que ele não creu nisso. E Deus deu uma revelação para ele sobre Israel. Deus mandou ele falar para o povo de Israel que se ele não mudasse o comportamento dele, Deus ia descer e acabar com Israel. Mas o povo não cria. Não creu no que ele falou. Nas profecias que Deus usou ele para falar. Mas foi Deus que falou com ele pessoalmente. Então ele tinha aquela promessa. Porém ela não se cumpriu enquanto ele estava vivo, porque ele não creu na palavra de Deus. Então como que ela ia se cumprir se ele, que era profeta, não creu? Ele só falou para o povo, mas não esperou o tempo da profecia, que há um tempo da profecia. Aí ele começou a ouvir a voz do povo. Você não é profeta?
Tudo que você falou não se cumpriu, o tempo passou e não se cumpriu. Mas por que que não se cumpriu? Porque ele não creu. Ele ouviu a voz do povo e não a voz de Deus. Se Deus falou que vai se cumprir, vai se cumprir. Você pode ter certeza, querido. Pode passar o tempo que for. Vai se cumprir. E Deus ainda foi misericordioso com Jeremias. Desceu ele na casa do oleiro para fortalecer ele, para fazer ele um vaso cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. E quando ele chegou no oleiro, havia um vaso. E o vaso estava tão cheio das coisas do mundo, que quando o oleiro foi moldar ele estava tão cheio, transbordando, que ele quebrou. Você vê o mundo como é que é, ele nos enche de uma tal forma que a gente fica cheio das coisas do mundo e esquece das coisas de Deus, que é mais importante. Olha o que Deus está falando hoje para você. O vaso estava cheio. E quando o oleiro tocou para moldar, ele quebrou. Aí o diabo falou assim, tá vendo? Esse não tem mais jeito, quebrou, joga fora. É isso que ele faz com a gente. Você não tem mais jeito, é isso que ele faz com o drogado, com o bêbado. Você não tem mais jeito, joga fora, você não vale mais nada. Deus não quer você. Mas olha o que Deus fez. Deus pegou aquele vaso quebrado, não jogou fora. Amassou o barro e fez um novo vaso. E colocou as coisas dele, o vaso ficou perfeito, cheio de unção de Deus, fez um vaso novo. Então é isso que Deus faz. Ele pega o vaso quebrado, cheio das coisas do mundo, mesmo que ele se quebre. Deus restaura. Deus restaura e você vira um vaso cheio da unção de Deus, usado por Deus em nome de Jesus, para ganhar muitas almas para Deus. Mas Jeremias foi só um exemplo. Vamos voltar ao tanque de Betesda, onde tinha um paralítico que foi curado. E naquele tempo não se podia trabalhar no sábado. Então Jesus falou o que para ele? Pega o teu leito e vai embora. Ele foi falar de Jesus que curou ele. Ele não conseguiu falar. Foi Jesus que me curou no sábado. E Jesus já tinha ido embora porque ali havia muita gente. E estava uma bagunça e Deus não fica onde está a bagunça. Aí Deus se afastou. Aí ele não conseguiu ver Jesus, não conseguiu falar com Jesus depois da cura. Depois de um tempo ele encontrou Jesus de novo. Aí ele soube que foi Jesus que curou ele. Aí quando os crentes da sinagoga lá perguntou para ele, ele soube falar. Foi Jesus que me curou. E aí muitas vezes a gente esquece, né? A gente pede para Deus e Deus nos livra de algumas enfermidades e nos cura. E a gente esquece que Deus nos curou. A gente esquece de Deus, porque já passou, a gente está bem, vamos ali na festa, vamos ali no funk, vamos dançar, pular, deixa Deus para lá. Depois eu vou na igreja, não, outro dia eu vou na igreja, hoje não. Eu já estou bem mesmo, estou curado, eu vou beber, vou dançar, vou fumar. Então muitas vezes a gente esquece de Deus, mas Deus não esquece da gente, porque Ele sabe que a gente vai voltar de novo. Do jeito que você passou mal, você vai passar mal de novo, algum dia, algum tempo você vai passar mal de novo. Então Ele vai estar ali ó, te esperando, você, porque Ele sabe que você vai voltar, e é isso que Ele faz com a gente. É como se fosse um filho pródigo que saiu da presença do Pai, mas depois voltou, porque não aguentou o mundo lá fora, o mundo quebrou ele, destruiu e ele voltou. E o pai dele estava esperando de braços abertos, e é assim que Deus faz com a gente. Deus não nos abandona em nenhum momento. Se você tiver fé, se você tiver paciência, porque tudo é o tempo de Deus, tudo é tempo. Deus age pelo tempo. O tempo é de Deus. É como se fosse uma roda girando. Hoje você está embaixo, mas a roda está girando. Amanhã você pode estar em cima. Depende de como você está com Deus, como você anda com Deus, qual a sua comunhão com Deus.
Às vezes a gente está na igreja, mas a gente está buscando Deus só para ser abençoado. A gente tem que ter comunhão com Deus. A bênção vem sim. Deus abençoa sim. Mas você tem que ter comunhão com Deus. Senão Deus não age. E Deus só age pela fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei porque Deus me levou para esse lado do tanque de Betesda. Falar sobre esse enfermo aí que passou 38 anos esperando, mas ele conseguiu. Ele foi curado. Então, para Deus era fácil. Era só chegar e seja curado, estalar o dedo, ele era curado. Mas Deus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Então Deus te pergunta hoje: o que você quer que eu te faça? Fica essa pergunta para você no seu coração. Fala com Deus antes de dormir. Porque Deus está te perguntando: o que você quer que eu te faça hoje? Qual o milagre que você quer que eu faça na sua vida hoje? Conversa com Deus, querido. Você vai ver como você vai acordar amanhã mais leve. E com a certeza de que Deus está com você. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que você tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe, você e sua família. Amém.